O que é impressionante no Lula é essa capacidade que ele tem, né, de negar o fato na cara do fato, assim, enquanto ele está transcorrendo diante dos nossos olhos. E isso não é uma coisa que engana só brasileiro, né? Engana europeu também, né? Você vê que, enfim, tem os europeus lúcidos que estão lá protestando pela presença dele, mas esse documento da União Europeia que vazou hoje, né, mostra uma União Europeia assim descrente, né? Não acredita que o Lula, que o Brasil esteja virando o que ele nunca foi, né? Que o Brasil esteja deixando de ser na diplomacia aquilo que sempre marcou a trajetória dele, né? Nós vemos, sabe, ele vive o Lula, né? Ele realmente, essa aproximação dele com a China é alarmante, porque eu acredito no Lula, né? Ele acredita no fim da democracia pela qual ele sempre lutou, né? E ele está vendendo a alma para o diabo para se tornar eterno. Ele está numa síndrome Fidel Castro lá de trás, né? Ele acha que a democracia vai acabar, que a China vai ser a dona do mundo e que a jogada para ele é essa, é de se alinhar com esse pessoal, né? E a própria Europa não acredita nisso, né? Fica descrente, porque é como o Brasil, né? A gente não acredita nesse pesadelo, mas ele está acontecendo, gente. E precisa abrir o olho, porque está acontecendo rápido, né? É um tsunami que está atropelando a gente com censura, com prisões, com coisas que nunca aconteceram, mas estão acontecendo, né? E a Europa, que está vendo isso, né? Está vendo o cara apoiar a invasão da Ucrânia, que é a porta de entrada da Europa, né? Onde ainda existe memória viva do que foi estar sob o tacão soviético durante 40, 50 anos, né? O pessoal não acredita, mas está acontecendo, né? E o Brasil precisa abrir o olho junto com esse pessoal. Inacreditável que na Europa o Lula tenha a disfarçatez de jogar uma palavra tão séria para os europeus, que, como fascismo, nazismo, né, o fascismo político, como se fosse um copo d'água, né, como se fosse uma briga política qualquer. A ignorância histórica desse homem é impressionante, impressionante. Agora, reparem que quando ele está lendo ali, de uma certa forma, a retratação dele perante a declaração, a estapafúrdia que ele disse, né, declaração sobre a guerra na Ucrânia, você vê que ele não está muito feliz lendo aquilo ali, né? Os assessores devem ter falado: olha, o dano foi grande, nós conseguimos desagradar a Europa, os Estados Unidos, o mundo, o senhor vai ter que ler isso aqui. Ele não está ali lendo muito feliz, não, né? Olha, quando nós falamos das injustiças no Brasil, da Lava Jato, né, presos, aí todos eles soltos. Um presidente, o outro governadores corruptos soltos, políticos que foram condenados a mais de 400 anos de prisão, agora chorando nas redes sociais, né, que a Lava Jato foi fascista, métodos fascistas. A Lava Jato pode estar morta, mas o legado da Lava Jato é esse aí que nós estamos vendo em Portugal. O mundo agora conhece Lula, o mundo agora sabe quem é Luiz Inácio Lula da Silva, o verdadeiro, as suas verdadeiras cores, o projeto de poder do PT, o Foro de São Paulo, as alianças com ditadores, com regimes totalitários. Agora tudo isso está exposto, não tem mais como voltar atrás. Ele pode arrumar o discurso mais engomadinho, a gravata mais cara e mais fashion que ele colocar, mas as vísceras do que realmente é esse projeto de poder no comando do Lula, isso aí já está exposto agora para o mundo todo, não tem mais volta.
Augusto Nunes, também quero te ouvir, mas antes vou acrescentar aqui uma informação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que insultou os parlamentares que protestaram contra o presidente Lula. O ministro da Justiça disse, aspas, deploráveis atos de grosseria hoje em Portugal, perpetrados contra o presidente Lula por grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cai lá, perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos, todo o respeito à imensa maioria do povo português. O que você espera de um cara do PCdoB? Ele não saiu do partido, não, ele continua no PCdoB. E o PCdoB foi orientado durante anos pela China. Então esse aí está com a China desde que nasceu. Vamos lá. O Lula, a última vez que ele tentou falar, no caso, para plateias independentes, foi na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, julho, se não me engano, né? Meados de 2007. Ele não conseguiu, foi silenciado pela famosa vaia do Maracanã, que é traumatizante. Falaram o nome dele e pronto, foi silenciado. Ele nunca mais deixou de falar só para o público que ri da piada no meio, aplaude qualquer bobagem, aplaude a Dilma, não, e aplaude o Lula. Ele achou que ia dar um passeio nos dois sentidos em Portugal. Sabe? Ia passear e ia brilhar. Imagina, Portugal ele acha que é um Brasil em miniatura, ele não conhece a política portuguesa, não sabe como é que está, não sabe quais são as tendências do momento, como está o quadro eleitoral, não sabe nada porque ele não lê. Ele já disse que não lê porque tem preguiça. Pois bem, ele fez uma viagem, que ele saiu do mato aqui no Brasil e caiu na capoeira, como se diz no interior, né? Esse aí escolheu mal o país onde ele iria brilhar. Os portugueses lembraram, por exemplo, que ele foi o clímax da corrupção chegou ao Brasil quando também chegou a Portugal com um amigo do Lula, José Sócrates. Voltou, foi muito lembrado nesses dias aí. Por quê também? Porque eles protagonizaram os dois um feito literário que não tem igual nem terá, jamais. O Lula fingiu que escreveu o prefácio do livro do José Sócrates. O Lula não escreveu 5 recados na vida, né? Ele não sabe escrever, escreve com aqueles garranchos de jardim da infância. O José Sócrates, que também foi preso por corrupção, por isso eles são amigos, né? São colegas de ofício, ele se soube pouco depois que ele não escreveu o livro, foi um assessor. Então é o único livro do mundo que é uma falsidade do começo ao fim. O prefácio do livro foi escrito por outro, não pelo Lula, talvez por quem escreveu essa explicação aí que ele leu no parlamento, e o José Sócrates também, preocupado demais com a roubalheira, não tem tempo para escrever coisa nenhuma. Pois bem, o Lula conseguiu cometer uma gafe em Portugal, se é que a gente pode chamar de gafe, um negócio que é mais grave que isso. Ele não sabia que a imagem do português da padaria é detestada pelos portugueses. E contou o seguinte, disse o seguinte, sem saber, né, em que país realmente estava. Então, todo brasileiro tem contato com o português logo que acorda e vai comprar pão. Já deixou os portugueses irritados também com isso. E esqueceu que Portugal faz parte da OTAN. E escolheu a Rússia, né, para culpar a Ucrânia pela guerra. A Ucrânia foi culpada pela invasão que sofreu, pelo ataque que sofreu. Segundo o Lula, ele não pode querer tudo, o Zelensky, presidente da Ucrânia. Ele tem, por exemplo, que ceder definitivamente a Crimeia para a Rússia.
Aí ele vai, fizeram ele ler, bem lembrado aqui, né? A Ana que lembrou, deram um papel para ele ler. Porque o Lula, ou ele para de fazer discurso de improviso, ou ele vai antecipar o seu fim dramaticamente. Ele escorrega sem parar nessas bobagens, ele não entende o português de Portugal, ou finge que não entende, dá na mesma, e ele fica esperando os aplausos que não vêm. Ele foi para essa Assembleia que não o queria lá, havia uma boa parte da Assembleia rejeitando, aí ele tem que ir na rua dizer que não, fui muito bem recebido pelo presidente e pelo primeiro-ministro, pois só faltava ele ser hostilizado até pelos anfitriões. Ele não viu nada do que aconteceu. Pois bem, mais do que nunca, depois falaremos dela, né? A gente tem que lembrar que quem mais influencia o Lula hoje é a Janja. Ela está o tempo todo, ela não é nenhuma criança, ela tem 56 anos, ela ficou ganhando dinheiro em Itaipu sem trabalhar, ela de mulher de preso passou a primeira-dama, e ela sempre militou no PT. Ela estimula o Lula a seguir o que o PT tem de pior, que é o verdadeiro roteiro do PT. O PT gosta da Venezuela, gosta da China, e é na política externa, tanto que está lá o Celso Amorim, que é a política externa da canalice, que o Lula não consegue deixar de mostrar quem é. Só em situações limite, como essa que ele chegou, aí teve de voltar atrás em Portugal, mentindo de novo, dizendo que jamais deixou de tratar igualmente e com igualdade a Rússia e a Ucrânia. Mentiu. Augusto, como você mencionou aqui, a gente vai trazer os vídeos que você bem lembrou. Enfim, Lula se sente tão à vontade em discursos que coleciona atrapalhadas com frequência. Em Portugal, não foi diferente. Lula reforçou o estereótipo do português de padaria. É natural a gente perceber a quantidade de artistas brasileiros que vivem aqui em Portugal. É importante a gente saber a quantidade de pessoas que vivem em português. Nenhum brasileiro consegue comprar pão de manhã se não conversar com português. Por pouco, Lula não cometeu outro deslize no mesmo discurso. Sabe que toda vez, ministro, quando eu chego na frente daquele monumento em que Cabral saiu daqui, eu estava dizendo para minha mulher hoje, eu fico emocionado. Porque eu fico imaginando há 1520 anos atrás, há 520 anos atrás, alguém pegar um barquinho, sabe, que não era grande coisa, não era nenhum grande barco, e sair daqui para encontrar, sabe, um novo mundo. Lula está acostumado também a não ser bem recebido pelo público, como bem lembrou Augusto Nunes. Em 2007, foi vaiado na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo... E aí, Silvio Navarro, fizemos os registros aí que o Augusto bem lembrou. Quando a gente recupera algumas imagens históricas, e o Augusto falava agora há pouco, citando Sócrates, né, citando as relações luso-brasileiras, me ocorreu que na época do Mensalão 2005, né, o Mensalão estoura efetivamente em 6 de junho de 2005, naquela entrevista do Roberto Jefferson para a Folha de São Paulo, embora já havia surgido todos os tentáculos dele, já se puxava o fio do novelo desde a capa da Veja com o Maurício Marinho, dirigente dos Correios, embolsando
embolsando dinheiro vivo ligado ao PTB. Mas o que eu lembro dessa história? Eu me lembro que num dos depoimentos do Marcos Valério, operador do Mensalão, carequinha, né? Acho que a gente ainda se lembra bem da figura do Marcos Valério, que passou anos e anos na cadeia. Esse sim não foi beneficiado por nenhuma decisão de tribunais superiores. O Marcos Valério disse que, a pedido no sistema de prestação de serviços à Casa Civil da Presidência da República, chefiada por José Dirceu, ele fez negociações com Portugal. Entre 2002, 2003, 2004, ele se reunia com o Antônio Mexia, que era o secretário de obras do governo português, e com o Miguel Horta, que era o presidente da Portugal Telecom, né, do Brasil-Portugal. Então, ali já havia todo um esquema para tentar buscar dinheiro de para financiamento partidário. É uma das fagulhas do Mensalão que resvalou em Portugal. Não teve muito andamento esse braço da investigação por meio da CPI dos Correios, mas chegou-se a essa informação. E até de onde sairia o dinheiro na triangulação de lavagem? Seria pelo Instituto de Resseguros, que era comandado pelo PTB, estava ali debaixo do guarda-chuva do PTB, e o tesoureiro do PTB na época era o Emerson Palmieri. Então, assim, de alguma forma, até a roubalheira da época do Mensalão, né, o primeiro grande escândalo da era petista, tem também tentáculos com Portugal. Ou seja, quando um português, seja ele um brasileiro residente lá, ou seja um português mesmo, ergue uma placa dizendo chega de corrupção, ele sabe do que ele está falando, ele tem memória. Bom, sobre as falas do Lula, é como a gente disse, ele vai envergonhando o Brasil e aos poucos demonstra que talvez não esteja ali na plenitude, né, da sua saúde mental com esse tipo de declaração. Assim como outras mais agressivas, como em relação ao senador Sérgio Moro também, que falou aqueles palavrões, né? Eu acho que o Lula anda com problema de parafuso.